Bom, pessoal, hoje a nossa convidada é a zootecnista e membro da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do CFMV, Elisa Osmari. Ela também é uma grande especialista em nutrição de ruminantes. A Elisa conversa conosco direto da minha querida cidade de Bagé, lá no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Doutora Elisa, muito bom dia. Seja bem-vinda novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Desculpa aqui, dificuldades técnicas aqui para ajeitar a câmera. Só queria saber se está chegando direitinho a imagem para você. Tá ótimo, tá ótimo. É por causa do frio, provavelmente, né, doutora? Pode ser por causa do frio e da estiagem, que a gente está tentando sair aqui do extremo sul do Brasil. Ah, vocês continuam enfrentando essa estiagem no Rio Grande ainda, doutora? Ali é outra coisa. Quantos graus mais ou menos agora por aí? Olha, a mínima estava prevista abaixo de 7 graus hoje. Agora já deve estar chegando nessa temperatura. E sobre a estiagem? Olha, a estiagem aqui está complicada esse ano, viu? O pessoal que produz grãos sofreu mais, né? Agora está vindo as primeiras chuvas para o plantio da pastagem de inverno, mas na cidade tem 15 horas de racionamento. Em muito lugar está chegando água de caminhão-pipa aqui. Meu Deus do céu, tá faltando água até para a população aí no Rio Grande, doutora Elisa? Bagé tem problema histórico, né, de seca, mas esse ano a estiagem se espalhou em mais lugares do Rio Grande, mas já está melhorando com as últimas chuvas. Que A gente coisa! está aguardando as próximas chuvas aí até para os próximos plantios terem sucesso, né? Se tá faltando água para a população beber água, tomar banho, lavar vasilha, lavar roupa, imagina para o gado beber água, imagina para a lavoura, para o plantio de arroz, para a gente comer arroz, né? Sabe que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Eita, mais uma perrengue aí pro nosso produtor gaúcho enfrentar, mas que coisa. Mas bora lá. Ô, doutora Elisa, na última entrevista conosco, a senhora tratou de bem-estar animal, me lembro muito bem, repercutiu muito. E sabemos que o assunto de hoje, a nutrição de ruminantes, está totalmente relacionada e correlacionada com o bem-estar animal, né? Explica pra gente essa relação de nutrição com bem-estar. Olha, a relação realmente, ela tem tudo para dar certo, né, quando ela é respeitada. Porque não tem como dizer que o animal vai estar com bem-estar se ele não estiver bem nutrido, né? E a nutrição correta, ela não entra só com a questão de o animal receber alimento, mas ele estar nutrido, ele poder desenvolver, né, suas funções, tanto de ganho de peso, reprodutivas, né? E quanto mais exigente a categoria, maior essa necessidade. Então, muitas vezes o produtor acha, tem alimento, ou eu posso colocar tantos animais, mesmo que fique rapado, né, enquanto eles estão ganhando peso, mas no ano que vem aquele pasto não vai mais aguentar, né, vai exaurindo a pastagem, se a gente não tem o manejo correto. E nessa época especial do ano, de estiagem, né, em vários lugares do Brasil, ou de vazio forrageiro, como muitos lugares do sul, início do parte do sudeste, enquanto não cresce a pastagem de inverno e ainda está saindo de verão, a gente tem que pensar em estratégias, né? E uma delas, independente delas, aliás, a gente tem que manter uma água de qualidade, fornecer água em abundância para esses animais, né? Ainda mais em período de seca. Senão não adianta fornecer um sal proteinado, um suplemento proteico energético e esse animal não ter acesso à água, né? A gente tem que lembrar que mesmo o animal a pasto, tirando regiões assim de várzea, banhado, parte do Pantanal, dos Pampas, até da Amazônia, mas tem muito mais lugar de área seca, né, onde esses animais ficam. Então, nesse caso, vai ter redução também do consumo de água, né, automaticamente. Então, é importante também ver a qualidade dessa água, né, monitorar quando é efetuado o bebedouro artificial, se é natural ter um acesso para essa água que não crie lama, que os animais não gastem muita energia para se locomover, né? E até tem risco, né? Quando é animal muito jovem, né? De cair numa várzea. Mas na alimentação, algumas estratégias que a gente pode também usar para enfrentar, por exemplo, nas regiões onde a temperatura é muito alta nessa época do ano, né? Por função da seca, a suplementação com a niacina, né? A vitamina B3. Ela pode ajudar o animal a enfrentar melhor as altas temperaturas e para a vaca que está para parir, ela ajuda a diminuir o risco de cetose, né? E esse é um exemplo, né? A gente tem que olhar se está com a frequência respiratória aumentada, se os animais estão sofrendo, então a gente também pode
introduzir na parte da suplementação, mesmo na parte mineral, né, estratégias com cloro e enxofre, né, junto, para não evitar, às vezes, que só muito grão, às vezes pode aumentar muito o potássio e o fósforo e dar um desequilíbrio, né, nesse animal. Mas isso é um especialista que pode ajudar também, né, e vai depender da pastagem que o produtor, ou a silagem, ou a cana mais ureia, o suplemento que ele vai utilizar, né, não tem só um tipo adequado para todas as situações. É verdade. Eu lembro ao Brasil todo que nós temos aproximadamente 400 mil profissionais hoje da área de agronomia, zootecnia e veterinária, né? E como o Brasil é um país continental, do extremo sul ao extremo norte são mais de 4 mil quilômetros de distância, agora estamos enfrentando o quê? 5 graus e estiagem prolongada no Rio Grande. Aí você vai lá para o extremo norte do Brasil, 40, 45 graus, chovendo bastante ainda. É importante que você busque um especialista, um técnico local, para ele te orientar corretamente, né? Do manejo, da estratégia nutricional, sanitária, reprodutiva de cada região. Concorda, doutora Elisa? Sim, é importante que ele busque um profissional que conheça essas características, né? Que nem a gente tem o índice de temperatura e umidade, ele ajuda a medir em qualquer região do Brasil essas características, assim, em relação ao alto calor e mais úmido, mas vai ser o sofrimento, digamos, do organismo, mais esse animal vai ter que gastar o calor vai produzir calor endógeno para poder se refrigerar, né? Então, conhecer um profissional que conheça essa variabilidade, saiba o que tem de cada região, os recursos, né? É muito importante, sim, com certeza. E o bem-estar animal é uma consequência, né, doutora, dessa harmonia entre todos esses fatores, não? Com certeza, porque já tem trabalhos, Mauro, que mostram, assim, avaliando em vários ambientes, com vários cruzamentos, que, por exemplo, o bem-estar ali, a gente não pensa que é só um fator, não, é o conjunto deles. Por exemplo, tu não ter a sombra necessária, né? Imagina um lugar aí que está com calor muito quente e com seca ainda, e esse animal não tem uma sombra. Pode variar de 5% até 11% nos trabalhos que eles têm visto, o parâmetro na relação do ganho de peso e o conforto térmico, né? Ou seja, tu vai deixar de ganhar ali, vamos dizer, 10%, que poderia ganhar com a mesma alimentação, porque esse animal não teve acesso a uma sombra adequada, né? E às vezes não é só a sombra lá na pastagem, né? Tem que ter a sombra também perto dos currais, né? A gente está vendo árvores aí nessa filmagem, mas a gente tem que pensar para todo o rebanho, né? Às vezes só um ou dois animais, os dominantes, vão para a sombra e os outros têm que ficar deitados na sombra deles. Ali é um indicador para a sua propriedade para verificar que está faltando sombra. Pois é, os meus amigos gaúchos também acompanhando, no catarinense também, o Ari, Santa Catarina, também tem um gaúchão aqui acompanhando, o Marcelo Romeric, lá de São Borja, no Rio Grande do Sul, na região das Missões. Ele disse assim, nem mesmo o melhor pasto consegue suprir todas as necessidades de um boi. Isso é verdade, por isso a importância de uma correta suplementação, viu, o Marcelo? Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. O que compreende, doutor, esse manejo animal na bovinocultura de corte, no dia a dia da produtividade, na hora da gente, por exemplo, fazer o embarque de um animal para o frigorífico? Olha, Mauro, aí que tá, né? Se a gente tiver instalações adequadas, isso já vai facilitar bastante o manejo, né? Do pré-abate, né? Para o embarque. Porque você precisa ter uma forma que embarque, que o animal, quanto menos ele enxergar nas laterais, mais calmo ele fica. Não ter uma rampa muito inclinada, que ele vai precisar subir. E isso também tem a ver com o curral, mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver um manejo cuidadoso com os animais. E a suplementação estratégica ajuda até nisso, né? Que no momento que a gente vai fornecendo a suplementação, é uma forma também dos animais irem se acostumando com o produtor, com a voz do tratador, enfim, de quem está fazendo esse manejo. E conduzir eles com calma, sem correria, respeitar também, né? O animal tem a visão, assim, que conforme o ângulo que a gente chega, tem a zona de ataque, a zona de fuga. Né? O campeiro com o cavalo chega direitinho, muitas vezes, nisso. Mas muitas vezes tem alguém que precisa ser treinado, algum empregado que não conhece, um familiar que não conhece.
Então, ter esse manejo sempre não vai precisar, o animal não vai se agitar tanto, a pessoa que tinha aquele costume, que precisa bater, né, vai perceber que não tem necessidade disso, né, que o animal vai ficar mais calmo, vai ganhar mais peso. Então, também evitar um cachorro que vai morder, né, procurar, às vezes é um Pois é. investimento que as pessoas acham um pouco importante, investir num adestramento, né, e isso tem um retorno incrível na propriedade também, né. Se quiser utilizar, eu acho que é importante pensar nisso, né. Mas com o animal suplementado, ele vai acostumando até com a voz do tratador. Em vez de aquilo ser uma fonte de estresse, o animal começa a vir na tua direção. Então é importante pensar nessas estratégias, né, adaptada a cada realidade. Eu acho que não tem uma pessoa que mais ama cachorro do que eu. Mas olha, é impressionante como o cão ele é maléfico para a nossa pecuária, pessoal. Ele não pode fazer parte do manejo do dia a dia com o gado. Ele é hospedeiro, por exemplo, de uma doença chamada neosporose. Para quem não sabe, a neosporose é uma doença que provoca imediato aborto na vaca. E todas as nossas fêmeas agora estão prenhes. Se esse cachorro tiver com a neosporose, fatalmente a sua vaca vai abortar e você não vai saber o que é. Tá bom? O cachorro tem que ficar na sede da fazenda, tá? Saiu para o manejo, deixa ele lá. É uma dica, tá bom? Isso quem fala não sou eu não, viu? Quem fala os maiores especialistas em reprodução, professores de tudo quanto é lugar aí, ó. Eu só estou repassando aqui o que eu ouço desse pessoal. Doutora, para encerrar, como é que o zootecnista, o veterinário podem ajudar o produtor a melhorar nesse manejo nutricional, nesse bem-estar da bovinocultura e que a gente usufrua dessas técnicas que há tanto tempo vocês estudam e que precisam ser repassadas cada vez mais para a sociedade rural brasileira? Mauro, só aproveitando o gancho, né, eu coloquei a situação que a pessoa em si acha que tem que usar o animal, o cão, então ela vai ter que ter todo o programa de saúde desse animal em dia, né, ter um adestramento, ou ela simplesmente não utiliza, né. Assim, a gente dá saídas, né, para as pessoas começarem a aderir ao bem-estar e incorporarem, né. E o profissional, assim, ele pode colaborar, o zootecnista, pela sua formação, em vários aspectos, tanto no balanceamento nutricional, que ele vai ver se a sua pastagem tem mais proteína, como as pastagens de aveia vêm aqui do sul, ou se é uma pastagem diferida, que vai precisar, que precisa tanto proteína e energia na suplementação. Se ela for só proteica, ele vai balancear essa dieta só suplemento no máximo energético. Então, ele vai ver a situação de cada propriedade, assim como ele pode também ver a ambiência, planejar o manejo, introduzir essas técnicas, né, recomendar também a orientação, né, das construções rurais para ter o máximo de conforto térmico, por exemplo, no confinamento. Maravilha. Então, para encerrar, não podemos deixar aquele recado básico, né? Um pedido aí do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia, que é fazer com que esses dois profissionais façam o seu recadastramento, doutora Elisa. Profissionais unidos, né? Com certeza são muito mais fortes. Aí tem o QR Code aí, ó. Você encosta o QR Code do seu celular e vai diretamente aí ao site do CFMV e para poder fazer o seu recadastramento. Lembrete para encerrar o nosso bate-papo, Elisa. Importante, Mauro, importante a gente lembrar, né, porque até para o pessoal, né, ter consciência, assim, né, da atuação dos colegas, conhecer o que os comitês estão trabalhando, né, é bom a gente participar, fica mais fácil a gente estando participando, da gente acompanhar tudo que está acontecendo. Maravilha. Elisa Osmari, obrigado por esse bate-papo, por essas orientações. Tá falando ao vivo conosco, direto da minha querida cidade de Bagé. Eu fui algumas vezes lá. Ei, terra querida, lá no extremo sul do Brasil, fronteira com o Uruguai, no Rio Grande. Obrigado por esse bate-papo. Apareça sempre aqui no Giro, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E a gente fica contente de divulgar, né? E desmistificar, né? Que o bem-estar é apenas uma filosofia abstrata, um modismo, né? Nada disso. Ele faz bem para o animal, que fica mais tranquilo e vai ter os seus direitos, né, respeitados, e o produtor também vai ter depois lá na frente, no bolso dele, essa diferença. Maravilha. Agora em junho, doutora, eu te faço um convite para a senhora acompanhar aqui um programa ao vivo que eu farei aqui com o professor Matheus Paranhos, com alguns produtores, falando sobre dois assuntos interessantes. A redução
da marcação de gado a fogo, com resultados fantásticos nas fazendas, e também já os primeiros resultados da campanha Cada Bezerro Importa. Não sei se a senhora sabe, mas de todos os bezerros que nascem no Brasil por ano, a cada safra, pelo menos 5 milhões morrem. 5 milhões de bezerros morrem do nascimento ao desmame, ou seja, não são desmamados. Ou morrem por doenças, ou morrem por acidentes dentro da fazenda. Agora faça a conta. Quanto custa um terneiro aí no Rio Grande? Multiplica ele por 5 milhões. Essa é a perda que nós temos aqui nas nossas fazendas de cria do Brasil e precisamos acabar com isso. Te faço esse convite para agora no mês de junho acompanhar esses temas que traremos aqui sobre bem-estar animal. Tá bom, doutora? Tá bom, importantíssimo, não dá para esgotar, né? A gente dá uma pontuada no manejo, mas é programa para mais de metro, né? É verdade, é verdade. Obrigado, forte abraço.